Vamos falar sobre vozes, vozes verbais. Não é Vozes do Além, não é filme de terror. Vamos falar de vozes verbais. Os verbos são as palavras que mais flexionam. Verbo, verbo. Aquele verbo da morfologia é a classe de palavra que mais aceita flexão. O verbo flexiona em modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, em tempo, presente, pretérito, futuro, em voz, ativa, passiva, reflexiva, em número e em pessoa, que é a relação de concordância verbal, que nós já vimos. E hoje nós vamos começar a falar de vozes verbais. Vozes verbais é uma matéria que envolve um bocado de coisa. Não só o reconhecimento de em que voz verbal está a frase, mas também na transposição, também na função da partícula ser, também em relações muito particulares de concordância. Há muita coisa o que ver. Então, vamos começar. Olha aí no seu slide. Vozes verbais são flexões do verbo que indicam a relação entre o sujeito e a ação verbal. Então, quando eu falo em vozes verbais, eu tenho de achar o verbo, tenho depois de achar o verbo, achar o sujeito, estou colocando aqui antes porque frequentemente o sujeito está anteposto, e tenho de ver qual é a relação deste sujeito com esta ação verbal. Então, primeira coisa, só podemos falar em vozes verbais se o verbo indicar uma ação. Se for um verbo de ligação, por exemplo, ele parece chateado, não posso falar em voz verbal, porque não posso dizer que existe qualquer tipo de relação entre o sujeito e a ação de um verbo que não é um verbo de ação, certo? Então, o conceito de vozes verbais só se aplica a verbos de ação. E essa relação entre o sujeito e a ação verbal pode ser de 3 tipos. Primeiro, o sujeito pode ser o agente da ação. Agente designa aquele que age. Se o sujeito é o agente da ação, significa que ele pratica a ação. E aí nós vamos dizer que o verbo estará na voz ativa. Veja um exemplo. Responsabilizaram o estagiário. Eu tenho aqui um sujeito indeterminado, certo? O verbo está na terceira pessoa do plural. Não consigo determinar esse sujeito pelo contexto. É um sujeito indeterminado, responsabilizaram, não sei quem, não sei quantos, mas esse sujeito indeterminado, ele agiu, ele responsabilizou, ele é o responsável pela ação de responsabilizar. Então, responsabilizar é um verbo que está na voz ativa. Ativa, aquele que atua, quem atua age. Sujeito agente, voz ativa. Esse sujeito pode vir ou não determinado, pode vir ou não explícito, mas eu entendo que há um sujeito responsável pela ação de responsabilizar. Esse sujeito é o agente, logo a frase está na voz ativa. Segunda possibilidade. O sujeito é o paciente ou alvo. O que significa isso, Tereza? Que o sujeito não pratica a ação. Ele sofre a ação. Ele recebe a ação verbal. E aí o verbo estará na voz passiva. O estagiário foi responsabilizado. O estagiário é o sujeito. Foi responsabilizado é uma locução verbal. Procure o verbo principal desta locução verbal. Toda locução verbal tem verbo auxiliar e verbo principal. Responsabilizar é o verbo principal. Qual é a relação desse sujeito, o estagiário,
com a ação de responsabilizar? Ele praticou essa ação e responsabilizou alguém? Não. Alguém o responsabilizou. Ele foi o alvo, ele foi o paciente, ele recebeu essa ação. Então, nós vamos dizer que essa frase ou este verbo está na voz passiva. Quem é passivo não age. Quem é passivo fica paradinho e recebe a ação praticada por outras pessoas. Terceira relação entre o sujeito e a ação verbal. O sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Veja, o estagiário responsabilizou-se. O estagiário é o sujeito. Responsabilizar é um verbo transitivo direto. Ele responsabilizou a si mesmo. Este ser aqui subordina-se ao verbo, responde a pergunta quem, ele responsabilizou quem? Ele responsabilizou-se, é o objeto direto. O sujeito é agente, o estagiário responsabilizou, ele praticou a ação. O sujeito é agente. O objeto direto é o alvo, ele responsabilizou quem? Qual foi o objeto alvo da responsabilização se, que é ele mesmo? Ora, o sujeito agente e o objeto direto alvo são a mesma pessoa. Então quer dizer que a mesma pessoa que praticou a ação sofreu a ação. Quer dizer que eu tenho voz reflexiva. Porque o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente. Para identificar, para reconhecer a voz verbal, eu preciso, passo a passo, checklist. Primeiro, achar o verbo e garantir que ele seja um verbo de ação. Segundo, partir do verbo, achar o sujeito. Terceiro, ver a relação que existe entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito está sendo responsável por aquela ação, ele praticou, ele agiu, voz ativa. Se o sujeito sofreu aquela ação, estava lá paciente, passivo e sofreu a ação, voz passiva. E se o sujeito praticou ou sofreu a ação, uma ação bumerangue, né? Sai dele e volta para ele, que é a voz reflexiva. Você está vendo este pronome se aí em o estagiário responsabilizou-se? Este pronome, que está aí na função de objeto direto, é chamado de pronome reflexivo. Ele indica que a ação praticada pelo sujeito voltou-se para o próprio sujeito. Eu posso dizer assim, eu me feri ontem aqui com uma faca nova que eu comprei que é assassina. Esse eu me feri é voz reflexiva, porque eu feri, eu é o sujeito, feri é o verbo. Eu feri dá uma ideia de que esse sujeito é o agente. Mas eu me feri. A ação que eu pratiquei de ferir teve como alvo a minha própria pessoa. Então, eu me feri é voz reflexiva. Mas eu fui ferida durante um assalto. Eu fui ferida. Aí eu não fiz nada. Aí eu só fui o alvo da ação, é só voz passiva. Então, há 3 vozes verbais. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. A classificação da voz verbal depende da relação do sujeito com a ação verbal. Vamos fazer o primeiro grupo de questões? Qual o objetivo desse grupo, Tereza? Reconhecer a voz verbal. Vamos lá, olha aí na sua telinha. Reconhecimento de vozes verbais. E tem um. Em uma astuta análise com os mais modernos métodos é feita sem sucesso, verifica-se o emprego da voz ativa. O que eu faço mesmo? Qual é o protocolo? Acha o verbo. Qual é o verbo? Uma astuta análise com os mais modernos métodos, até aqui não há verbo, é feita. Aqui o verbo. É uma locução verbal. Agora ache o sujeito.
O que é feita? Uma astuta análise. Esse é o sujeito. Agora pense na relação entre o sujeito e o verbo. O verbo principal desta locução verbal é o verbo fazer. Qual é a relação desse sujeito com a ação de fazer? A análise fez alguma coisa? Foi o agente da ação de fazer ou ela foi o alvo? Foi o alvo, Tereza, ela foi feita. Ah, então não é voz ativa. Voz passiva. Porque aqui eu tenho um sujeito paciente. A análise fez seria voz ativa. Foi feita, voz passiva. Errado o item. 2. São excluídos do cálculo os desligamentos por transferência, aposentadorias e falecimentos. A oração acima é uma construção passiva. Vamos lá. Este aqui é o verbo. São excluídos. De novo, é uma locução verbal. A locução verbal é muito frequente na voz passiva. Há um tipo de voz passiva, já vamos falar sobre os tipos, em que a locução verbal é figura marcada. São excluídos. Qual é o verbo principal? Excluir. Qual é o núcleo do sujeito? Desligamentos. Desligamentos são excluídos. Os desligamentos são o agente da exclusão? Eles excluem? Não, Tereza, eles são objeto da exclusão. Alguém exclui os desligamentos. Eles não excluem, eles são excluídos. Ah, então é voz passiva. Até aqui tá certo. A construção acima é uma construção passiva e, portanto, destituída de sujeito sintático que possa ser identificado. Não, o sujeito está aqui. A segunda parte está errada. E aí ele ainda colocou um portanto aqui, como quem diz assim. Esse portanto indica uma conclusão. Então o raciocínio do examinador foi: se é voz passiva, logo eu posso chegar à conclusão de que não tem sujeito sintático. O que ele está dizendo aqui é que na voz passiva não há sujeito sintático. Isso não é verdade, né? Toda voz passiva tem sujeito sintático, porque para classificar um verbo como voz ativa ou voz passiva, eu preciso identificar o sujeito e ver a relação dele com a ação verbal. Então, a primeira parte está certa, a segunda está errada, o item está errado. 3. Ocorre o emprego da voz passiva na seguinte construção do texto. O estudo foi realizado com pessoas de 9 a 6 anos. Já é esta. O estudo é o sujeito. Foi realizado é uma locução verbal, indicando que esse sujeito, o estudo, não realizou. Ele não praticou nenhuma ação. Ele foi o objeto, alvo da ação. Foi um sujeito, mas foi o alvo da ação. Então já é esta. Tereza, não tenho coragem de fazer isso na prova, não. Marcar a A logo. Tem que ter. Aqui não tem jeito de não ser voz passiva. A primeira. Veja a B. As crianças aprendem a navegar. Sujeito agente, concorda? As crianças aprendem. Elas que aprendem. E elas que navegam. C. As informações são do relatório mais recente. Aí não posso nem falar em flexão de voz, porque é o verbo ser de ligação. Só posso falar de vozes verbais com verbo de ação. As crianças mais acessam a internet, elas são o agente, elas praticam a ação de acessar. Voz ativa. 57% dos pequenos de até 5 anos sabem usar aplicativos. Eles sabem usar. Eles sabem, eles são um agente e eles usam, eles não são usados pelos aplicativos. Voz ativa. Então, a única passiva é esta aqui, alternativa A. 4. Ocorre o emprego da voz passiva na seguinte construção. E é a mesma, ó, a professora repetiu. O estudo foi realizado, o estudo foi realizado. Era a mesma questão. Então, pula.
O segmento do texto que só exemplifica voz ativa, sem qualquer presença de voz passiva é. Entendemos? Ele não quer que haja voz ativa, ele quer que só haja voz ativa. Não pode haver voz passiva. Então vamos lá. Organize sua empresa. Você vai organizar. Voz ativa. O nível de organização deve ser mantido. O nível deve ser mantido. O nível não vai manter, ele vai ser mantido. O nível é o sujeito dessa locução deve ser mantido. O sujeito é paciente. O nível não vai manter, vai ser mantido, voz passiva, então não é esta. Controle das senhas. Todas as senhas devem ser trocadas. Esse aqui é o verbo. Isso aqui, ó, não é verbo. Isso aqui, controle das senhas, é substantivo. Controle das senhas, todas as senhas devem ser trocadas. Voz passiva. As senhas não vão trocar, elas vão ser trocadas. Então não é esta. Ele quer uma só com voz ativa. Segregar funções. Quem controla as contas a pagar ou receber não pode ser responsável por pagamentos, recebimentos. Segregar funções. Quem segrega algo, funções, é o objeto. Quem controla as contas, esse quem é o sujeito de controla. É um sujeito simples, né? Representado por um pronome substantivo indefinido. Quem controla as contas, esse verbo aqui, voz ativa. Alguém, esse quem, controla, pratica a ação de controlar. Não tem voz passiva aqui. Então, já pode ser esta, né? Vamos ver se a gente vai ter que fazer uma escolha difícil aqui. Conferência de saldos. Os saldos bancários e de caixa devem ser conferidos. Devem ser conferidos. Saldos devem ser conferidos. Voz passiva. Os saldos não vão conferir. Eles são o objeto, o alvo da conferência. Voz passiva. Os pagamentos das guias de recolhimento de impostos, taxas e contribuições devem ser feitas. Ainda tinha um erro de concordância aqui, hein? Devem ser feitos. Os pagamentos devem ser feitos. Voz passiva, certo? Os pagamentos vão ser feitos. Os pagamentos não vão fazer. O sujeito, pagamentos, núcleo do sujeito, é um sujeito paciente. Voz passiva. Então volta. A única que não tem voz passiva, só ativa, é a C. Difícil esta? Trabalhosa só, né? Outra coisa muito importante. Além, claro, do reconhecimento das vozes verbais, é a transposição de vozes verbais. Muitas bancas adoram isso. Transposição de vozes verbais é: a frase está na voz ativa, eu mudo e transformo em voz passiva ou vice-versa. O que é que muda, Tereza? Função sintática. Olha aí na sua tela que você vai ver. Transposição de vozes verbais. Na voz ativa, a transposição pode ser da voz ativa para a voz passiva ou da voz passiva para a voz ativa. O mesmo caminho que leva atrás, né? Na voz ativa, eu tenho um objeto direto. Na voz passiva, esse objeto direto vai virar o sujeito. Na voz ativa, eu tenho o sujeito. Na voz passiva, o sujeito vai virar agente da passiva. Vou dar um exemplo que nada melhor do que exemplo para a gente entender. O especialista emitiu um parecer conclusivo. O especialista é o sujeito, certo? Em relação à ação de emitir, ele é um sujeito agente. Ele emitiu, ele praticou a ação. Emitir é um verbo transitivo direto. Emitiu o quê? Um parecer conclusivo. É o objeto direto e esse objeto direto indica o alvo da ação. Qual foi o alvo? Qual foi o objeto emitido? Um parecer conclusivo. Como aqui o sujeito especialista é agente, esta frase está na voz ativa. Vou transpor esta frase para a voz passiva. Veja.
O que é objeto direto na voz ativa vira sujeito na voz passiva. Então, isso aqui, que é objeto direto na voz ativa, reapareceu aqui como sujeito. Só que ele continua a ser alvo. É um sujeito paciente. Um parecer conclusivo foi emitido por um especialista. E o que era sujeito na voz ativa, a frase de cima é voz ativa. Na voz passiva virou o quê? Um agente da passiva. Agente da passiva. Mudam as relações sintáticas. É um mantra. Sabe uma ladainha? O objeto direto na voz ativa vira sujeito na voz passiva. E o sujeito na voz ativa vira o agente da passiva. Fazer mais. Doaram brinquedos a crianças carentes. Doaram brinquedos a crianças carentes. Cadê o... Alguém doou. É um sujeito indeterminado. Alguém doou não sei quem. O verbo está na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado, agente. Esse sujeito indeterminado praticou a ação de doar. E o objeto da ação de doar foram brinquedos. É o objeto direto. A crianças carentes é o objeto indireto. Doaram o quê? Brinquedos. Doaram a quem? A crianças carentes. Isto aqui é uma frase na voz ativa. Esse sujeito indeterminado praticou a ação de doar. Vamos transpor para a voz passiva? Vamos, Tereza. Como é que faz mesmo, Tereza? Vamos lá. O que é objeto direto na voz ativa vira sujeito na voz passiva. Qual é o objeto direto? Brinquedos. Então vai virar sujeito. Brinquedos. Este verbo aqui vai virar uma locução verbal. Vai virar uma locução verbal com o verbo ser. Neste mesmo tempo aqui, brinquedos foram doados. E o verbo doar vai aparecer como verbo principal no particípio. A crianças carentes. A crianças carentes continua a ser objeto indireto, porque o mais não muda nada, né? O que muda é que o objeto direto virou sujeito. E ele agora é um sujeito paciente e não mais agente. Tereza, mas olha só, volta lá no seu quadrinho. Voltei. E aí, na voz passiva, cadê o agente da passiva? Olha só, o agente da passiva nasce do sujeito da voz ativa, certo? E aqui eu não tenho sujeito. Ele é um sujeito que existe, mas é indeterminado. Então eu não posso colocar um agente da passiva. Brinquedos foram doados a crianças carentes por quem? Não sei. Então eu não posso ter agente da passiva se eu não tenho sujeito determinado. Olha só. Então, Tereza, nem toda voz passiva tem agente da passiva. Isso! Nem toda voz passiva tem agente da passiva. O que faz da voz ser passiva não é o agente da passiva. O que faz da voz ser passiva é o sujeito ser paciente. Então, nesta transposição aqui, doaram brinquedos a crianças carentes, eu tenho um objeto direto, transformei em sujeito. Não tinha sujeito na voz ativa, então eu não tenho agente da passiva na voz passiva. E aqui embaixo, viu na saída do cinema. Aqui eu tenho sujeito. É diferente, ele não é indeterminado, não. Eu tenho o sujeito eu, que é um sujeito elíptico, implícito, desinencial. E eu tenho aqui um objeto direto, que é este o. Objeto direto. E esse sujeito elíptico, eu, vi, quer dizer que eu fui o agente da ação de ver. Voz ativa. Para transpor para a voz passiva,
Eu tenho que pegar esse objeto direto e ele vai virar o quê? Sujeito. Opa, mas o sujeito não pode ser o pronome o, vi, o. Esse o, que é um pronome de terceira pessoa, masculino, se refere a alguém, Tereza, masculino singular. Pois é, então eu vou ter que dizer ele. Ele foi visto por mim. Porque existe um agente da ação de ver. E o agente da ação de ver é o sujeito eu. Então vai existir um agente da passiva. Ele foi visto por mim na saída do cinema. Entendemos essa lógica? Esse o era o objeto direto, porém não pode ser sujeito, porque o pronome o não pode ser sujeito. Então, quando eu transformei o objeto direto em sujeito para transpor da ativa para a passiva, eu tive de adaptar, de adequar a norma padrão. E aí, em vez de usar o o, eu usei o ele, que é o pronome reto correspondente. Ele foi visto. Eu mantive o verbo ver aparece aqui, reaparece aqui como verbo principal, e eu uso o verbo ser, é uma locução verbal na voz passiva. Toda locução verbal tem um verbo auxiliar e um verbo principal. Na voz passiva, o verbo principal está no particípio e o verbo auxiliar é o verbo ser, que deve estar flexionado neste mesmo tempo deste verbo aqui da voz ativa. Isso é uma transposição correta. Então, na hora de transpor, você primeiro fica atento às funções sintáticas. O que é sujeito na voz ativa vira agente da passiva na voz passiva. Se esse sujeito não existir, não vier explícito, não for determinado, melhor dizendo, se na voz ativa o sujeito for indeterminado, na voz passiva não haverá agente da passiva. Mas você às vezes tem que fazer outras adaptações, porque a outra mudança é que o objeto direto da voz ativa vira sujeito na voz passiva. E aí você sabe o que significa? Que às vezes eu vou ter de adaptar pronomes. Vi-o ontem. Ele foi visto ontem por mim. Mas é um zigue-zague, é uma regrinha assim, é um cruzamento. Voz ativa, objeto direto. Voz passiva, sujeito. Voz ativa, sujeito. Voz passiva, agente da passiva. Se não houver um, não há o outro. Mas há um detalhe aqui importantíssimo que a gente vai rever. Então, olha só para cá. Na voz ativa, eu tenho um objeto direto, que vira sujeito na voz passiva, certo? Então, olha para cá de novo. Eu tenho um sujeito paciente, vamos voltar com a setinha? Esse sujeito paciente surgiu de onde mesmo? Para eu ter voz passiva, eu preciso de um sujeito paciente. De onde esse sujeito paciente nasceu? Vamos voltar a setinha? De um objeto direto. E um objeto direto surge espontaneamente? Não, Tereza, o objeto direto só surge porque o verbo é transitivo direto. Ah, então tudo começa aqui. Olha só. Só verbos com transitividade direta podem ter objeto direto, certo? E só verbos com transitividade direta e objeto direto podem ser transpostos para a voz passiva, porque é um efeito dominó. Para ter voz passiva, vou repetir, preciso de um sujeito paciente. O sujeito paciente vem do objeto direto da voz ativa. O objeto direto da voz ativa vem de um verbo transitivo direto. Então vamos escrever isso aqui. Só os verbos com transitividade direta, e aí eu vou abrir um parênteses,
porque pode ser que seja um VTD ou um VTDI. Só os verbos com transitividade direta admitem mudança de vozes verbais. Mudança, transposição de vozes verbais. Mas é importante você ter entendido a lógica. Eu preciso de um objeto-alvo na voz ativa que vire sujeito na voz passiva. Se eu preciso de um objeto-alvo na voz ativa, objeto direto, não pode ser indireto, né? Porque o sujeito não pode vir preposicionado. Então eu preciso de um objeto direto-alvo na voz ativa que vire sujeito na passiva. E esse objeto direto só existe com VTD ou VTDI. Então isso aqui é importantíssimo. Só os verbos com transitividade direta, VTD ou VTDI, admitem mudança de vozes verbais. Tereza, dá um exemplo com um VTDI. Esse aqui foi um VTD. O exemplo do VTDI está aqui. Doaram brinquedos a crianças carentes. Este verbo é um VTDI. Doaram o quê? Brinquedos. O objeto direto na voz ativa que vai virar sujeito na voz passiva. E o objeto indireto continua a ser objeto indireto na ativa ou na passiva. Aí não muda nada. O que muda é isto. Objeto direto na ativa, sujeito na passiva. Sujeito na ativa, objeto direto, agente da passiva na passiva. Se não houver sujeito determinado, não haverá agente da passiva. Certo? Vamos trabalhar mais? Vamos fazer exercícios? Vamos fazer muitos exercícios. Mas olha, por enquanto, precisamos entender essa troquinha de função sintática e precisamos entender a lógica de que só os verbos com transitividade direta admitem transposição. Eu preciso de um objeto direto que vire sujeito, certo? Da voz ativa para a voz passiva. E da passiva para a ativa eu preciso de um sujeito que vire objeto. Então, de qualquer maneira, eu preciso de um verbo com transitividade direta. Só eles aceitam essa transposição. Voltamos já já com um bloco de exercícios.